E aí, pessoal, estamos chegando para mais um protesto, os webinários da Manifesto 55. A gente não tem ninguém ainda, mas daqui a pouco o pessoal está chegando, então a gente vai dar um momentinho para o pessoal começar a entrar. Vamos lá, enquanto isso eu já vou... É legal dar uns minutinhos para... vamos esperar um pouquinho. Já atrasou um pouco na transmissão aqui, alguns problemas técnicos, mas tudo certo. A gente já tem alguém com a gente. Gabriele, seja bem-vinda. A gente só está esperando um pouquinho, chegar mais umas pessoas. A gente está postando agora no evento no Facebook para trazer o pessoal para cá, a galera começar a chegar. Daqui a pouquinho a gente começa. Vamos dar, acho que mais um minutinho a gente começa sobre o assunto super esperado. Já tem mais 3 pessoas. Gente, enquanto a gente vai falando também, fiquem à vontade, quem já está por aí, a enviar perguntas, que a gente vai ficar de olho aqui. E a gente vai responder conforme for dando tempo. Acho que agora a gente já esperou um pouquinho, esperamos pelo menos uns 2 minutinhos desde quando a gente começou a transmissão. Então, acho que agora a gente pode começar. A Marta também, seja muito bem-vinda, Marta. Acabou de entrar. Mas vamos começar aqui, então. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Holmes, muita gente chama de Holmes, sou anfitrião da comunidade aqui na Manifesto, responsável pelos protestos, e a nossa ideia é sempre estar fazendo um protesto por mês. Desse mês, a gente tem uma super convidada especial que está falando direto lá da Dinamarca com a gente, a Ana. E a ideia é sempre ter alguém convidado também. Então, aguardem os próximos aí, que novidades estão chegando. Mas hoje a gente vai bater um papo super interessante aí sobre a Chaos Pilot. O Henrique, que fez formação de 3 anos, foi o primeiro brasileiro a se formar, e a Ana lá que está indo para o 2º ano, né, Ana? Isso. No 2º ano da formação de 3 anos. E a gente vai bater um papo com eles sobre como foi a experiência deles. A gente meio que tem um guia de perguntas assim, mas fiquem à vontade para mandar perguntas, eles estão aqui para tirar a dúvida de vocês. Então, só para começar, se apresentem aí, falem um pouquinho de vocês, o Henrique e a Ana, só para contextualizar quem são vocês, beleza? Bacana. Quer começar, Ana? Por favor. Posso? Pode. Então, tudo bom? Sou Ana, cresci e nasci em São Paulo e mudei para a Dinamarca com 15 anos com a minha mãe, que é dinamarquesa, meu pai é brasileiro. E estudo agora na Chaos Pilot, em Aarhus, e sou apaixonada por educação. Acho que é a minha primeira apresentação, assim. Muito bom. Prazer a todos, meu nome é Henrique. Eu também sou um dos fundadores da Manifesto, há 2 anos e meio atrás. Eu estudei na Chaos Pilots de 2006 a 2009. Então, a Ana faz parte da turma 23 agora, é isso? Vou começar agora na turma 24. 24, né? E eu fiz parte da turma 13, né? Então, há 10 anos atrás, eu sou natural de Porto Alegre, nasci e cresci lá, a vida me levou para Chaos Pilots, e aqui estou hoje, morando em Florianópolis, e participando dessa conversa aqui com vocês. Legal. A próxima pergunta é exatamente essa, assim, né? Como que vocês ficaram sabendo, em que contexto aqueles pais entrou na vida de vocês? E o que te fez chegar até lá, né? Então, explicar um pouco do contexto, como vocês descobriram a escola, onde rolou essa identificação, teve um namoro antes, como é que foi esse processo? Muito legal.
Ana, como é que foi para ti? Bom, quando eu me mudei para Dinamarca, eu acho que já no começo, quando eu dividia porque a Chaos Pilot é muito conhecida na Dinamarca. Então, para quem é interessado em educação, em repensar sistemas, em querer criar seu próprio trabalho, em querer fazer uma diferença, muita gente conecta com isso. Então, quando eu encontrava alguma pessoa nova e contava dos meus sonhos, de querer fazer uma mudança no sistema escolar, de querer ajudar com que a gente desenvolva nós como pessoas e consigamos criar mais juntos e não separados, as pessoas sempre me falavam, você conhece a Chaos Pilot? Eu acho que ia ser uma coisa boa para você, não sei o quê. Daí eu descobri o que era e percebi que não tem outra escola que não ia ser para mim, porque a Chaos Pilot, ela trabalha muito com aprendizagem na prática, e eu só funciono dessa forma, então foi o match perfeito. Legal. Legal. Tu acabou entrando na faculdade logo depois o que é o ensino médio? Como é que foi essa... Então, na Dinamarca é muito normal tirar ano sabático depois do ensino médio, e eu tirei 3 anos sabáticos, trabalhei, fiz diferentes projetos, viajei, voltei para o Brasil, fiquei 4 meses no Brasil, reconectando com minhas raízes, e daí comecei na Chaos Pilot. Legal. Da minha parte, o caminho foi um pouco mais longo, mais tortuoso que o da Ana. Estando no Brasil, né, eu nunca teria ouvido falar da escola por outros caminhos. Na época, eu trabalhava em São Paulo e eu tinha interesse muito grande por educação alternativa, de uma certa maneira. Eu comecei a estudar um pouco de educação democrática, outros processos, e eu me perguntava assim, será que a universidade não pode ser um lugar mais bacana? E aí um amigo meu na época, na verdade, ele era austríaco, e ele tinha ido para um evento na Finlândia e tinha conhecido o fundador da Chaos Pilot, se apaixonou pela escola e falou para algumas pessoas que ele conhecia. Ele me falou da escola, eu li no site, achei o máximo aquilo ali, mas na época, isso devia ser 2004, por aí, as aulas eram em dinamarquês, era longe pra caramba e eu não tinha recurso financeiro para isso. Mas ficou na minha... Né, me provocou, né, a ideia dessa escola, o que eles queriam fazer, interessante. Beleza, aí seguiu a vida e depois de um tempo acabou que a escola mudou o idioma para o inglês. Nesse tempo eu tinha adquirido a cidadania italiana e eu estava morando na Holanda, o que era muito mais próximo e viável nesse sentido, né? Então eu acabei... Na época eu estava querendo fazer uma escolha de estudar, talvez fazer um mestrado, fazer um MBA, alguma coisa... Eu queria ir para a área de negócios, queria trabalhar mais com sustentabilidade, com inovação social, né? Existiam algumas opções para me estudar. E eu pensei, vou ficar aqui na Europa mais um ano, trabalho, ganho dinheiro, e aí eu vou estudar. E aí surgiu a ideia, né? Que os pais voltou na minha cabeça um dia, assim, à toa, e eu fui entrar no site e vi que as inscrições estavam abertas, o prazo era no dia seguinte, óbvio, né, que era no dia seguinte o limite, e o idioma tinha mudado para o inglês, e aí eu pensei um pouco, não refleti muito, foi meio que bem intuitivo, acabei me inscrevendo eu pensei, é isso que eu quero, e acabei indo para lá, acabei sendo aceito, né, e acabei indo morar na Dinamarca por 3 anos. Muito legal. Muito legal, assim, e os contextos de vocês são bem diferentes, assim, né? O próximo passo depois disso, desse namoro e conhecer a escola, é o processo seletivo, né? Então, como é que é esse processo? Como é que foi? Quantas etapas tem? O que a Chaos está buscando em um candidato, assim, também? Quem são as pessoas que a Chaos quer lá dentro, né? Então, se vocês puderem falar de como foi o processo, não sei se foi diferente do Henrique para a Ana, então, talvez se o Henrique começar falando e depois a Ana ver como foi o dela, que foi mais recente, acho que isso pode ser interessante. Eu estou curioso para ver como é que é hoje em dia. Depois a Ana conta. Acho que não é muito. O processo, ele teve, né, e a Ana corrige o que está hoje, mas há 10 anos atrás eram 3 etapas. A primeira etapa era um questionário que você baixava online, então se alguém hoje agora entrar no site da Chaos Pilots, provavelmente consegue achar lá o questionário para baixar.
que tem algumas perguntas sobre você mesmo, suas motivações, e algumas perguntas muito fora do comum na época. Eu me lembro que eu fiquei super provocado pelas perguntas que eles faziam no questionário, que parecia não ter nada a ver com educação, parecia não ter nada a ver com o diploma que eu queria, o estudo que eu queria fazer, mas eram perguntas do tipo, que álbum de música que eu estava curtindo escutar naquele momento, ou quando é que eu tinha saído para dançar pela última vez, como é que foi, né, umas coisas bem inusitadas, assim, que mexiam muito comigo, assim, o processo de preencher o questionário foi muito rico. Aí eu enviei o questionário e disso me convidaram para participar de um workshop, né, de 2 dias, lá na sede da escola, com o intuito deles me conhecerem melhor, me observarem melhor, e também o intuito de eu conhecer melhor a escola, né, conhecer o ambiente, conhecer os alunos, e também que a decisão não era só se eu ia querer participar da escola, mas se a escola queria que eu participasse do processo, era uma mão dupla. E aí foram 2 dias de workshop, trabalho em grupo, basicamente, e depois disso eles convidavam, né, a equipe, né, que fazia parte. Aí eu fui convidado para fazer parte da equipe de 35 alunos, né, do time 13, no caso, entrou na escola. Como é que é hoje em dia, Ana? Pois é, não mudou muito. Na verdade, é uma das coisas que eles já explicaram para mim, que eu sou muito interessada, na verdade, nesse processo, que eu acho muito interessante. E, na verdade, eu vou participar, não na próxima semana, na próxima, de novo, vai ter a seleção. Eu acabei de participar, vai ter a seleção de workshop, porque como é 2 etapas, né? Tem a escrita e tem a presencial. A escrita hoje é muito parecido, são essas perguntas pessoais, tem essa parte onde você explica sobre você mesmo, o que você fez com a sua vida, quais foram as suas grandes decisões que você tomou, e quais são as suas motivações, o que você vai trazer para a escola, e por que a escola deveria escolher você. E além dessas perguntas mais pessoais também, de que livro você gosta, essa coisa, porque a Chaos Pilot tem essa visão muito do inteiro. Ela não quer só ver você fez tal trabalho, você é tal pessoa. Não, você é muitas coisas ao mesmo tempo. Então, ela tem essa visão muito rica da pessoa. E então, você também, não sei, eu não percebi se você citou a parte criativa, de um projeto criativo, que participa dessa parte escrita ainda. Que é onde você cria, todo ano é um projeto diferente. Nos últimos anos tem sido de você contar sobre quais são os maiores desafios que a gente encontra no mundo, e que conta um pouco sobre você mesmo também. E por que você escolhe tal desafio, e fazer um vídeo mostrando uma ideia de um projeto, alguma coisa, para a gente ver realmente, conhecer a pessoa de uma forma diferente. E daí depois que você pode ser convidado para um workshop na escola, de 2 a 3 dias, e que é isso que vai acontecer daqui a 2 semanas. Estou muito entusiasmada, porque é um workshop muito rico, é um processo de desenvolvimento pessoal muito grande, onde a pessoa acaba se conhecendo melhor e também se vê em relação a um grupo. Porque uma das coisas muito importantes na Chaos Pilot é sempre o foco no grupo, de como que a gente pode fazer com que o grupo esteja bem. Talvez você não esteja muito bem, mas você vai se esforçar para que o grupo esteja bem. Então, é interessante, mas é isso. E essa seleção é feita pelos próprios alunos da escola. Pode explicar um pouco melhor isso aí? Só comentar um pouquinho. A gente participa na leitura da parte escrita, e a gente também participa na criação do 2 dias workshop. Não digo, na criação, na verdade, não é a formulação certa, porque a gente participa no que a direção fala para a gente fazer. Então, mas a gente tem um papel ali, eles estão muito interessados em ouvir o que a gente tem a dizer, o que a gente acha sobre as pessoas que escreveram, o que a gente acha sobre o que a gente está vendo acontecer, mas não são, botando em mente que são alunos que já passaram por, no mínimo, 1 ano de Chaos Pilot, que já entenderam o que é necessário de dinâmica, o que é necessário para uma pessoa para participar de um time, para ter um coração empreendedor e trazer um background, como se fala? Uma perspectiva. Passado diverso, ou algo que possa trazer algo rico para o time, para que o time desempenhe melhor.
Eu posso complementar isso, Gabriel, dizendo que é verdade essa ponto dos alunos. Para mim foi uma coisa que muito me chamou a atenção quando eu entrei lá na Chaos Pilots, porque eu já tinha trabalhado com grupos, com facilitação, né? Eu já tinha exercido, de certa maneira, algumas atividades de liderança, principalmente na época de adolescente, né, de universitário. Mas eu me lembro quando eu cheguei lá e eu vi a facilitação, porque o que os alunos fazem é facilitar, é conduzir as atividades de todo o workshop, né, de 2 dias, juntos, era tudo conduzido pelos próprios alunos, e eram alunos do final do primeiro ano do curso. E eu me lembro que a minha reação foi, eu nunca tinha visto um processo de seleção feito com tanto profissionalismo, com tanta seriedade, e ao mesmo tempo com tanto cuidado nos detalhes, no processo, no desafio que nos deram. Foi muito legal, assim, eu, né, já meio que olhando pelos bastidores, aquilo me chamou muita atenção. E eu pensava comigo, assim, eu falei, cara, isso são alunos do final do primeiro ano do curso, né, isso aqui é muito foda, muito legal. Assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção naquela época. E depois foi legal viver isso, né, um ano depois, quando eu estava no final do primeiro ano do curso, ter sido preparado, né, pelos professores, pelos orientadores, para como fazer observações, como conduzir o grupo. E aí, é claro, não é que a gente cria o workshop, né, mas a gente recebe as atividades e define junto quais que vão ser as atividades, e aí conduz elas para que os candidatos possam se expor, né, e a gente possa observá-los em ação. É uma experiência riquíssima. Assim, eu saí do workshop de 2 dias pensando, mesmo que eu não entre nessa escola, mesmo que eles não me escolham, valeu a pena ter gastado a grana para vir até a Dinamarca, fazer o workshop, que foi uma experiência de vida muito importante. Assim, eu saí de lá feliz, assim, independente do resultado. Você não é o único. Tem muita gente que eu já ouvi falando isso, exatamente isso. É muito rico, é uma experiência muito rica, assim. Imagina, deve ser bem intenso, assim, o workshop dura um dia, como é que é? 2 a 3 dias, depende. Então, às vezes tem ano que é 2 dias, tem ano que é 3 dias. Seguindo aqui um pouco nosso roteiro, eu queria saber um pouquinho mais sobre das aulas, assim, do dia a dia, como que é um dia a dia na Chaos Pilots, quais são os assuntos de aula, como as aulas funcionam, quem são os professores que dão as aulas. Eu sei que isso é um tópico bem amplo, que a gente, se puder, deixaria o Hangout poderia ser só sobre isso, mas se vocês puderem falar, não sei se vocês preferirem falar sobre os assuntos das aulas primeiros, depois eu pergunto como elas funcionam, e sobre os professores pode separar também, como funcionar melhor. Bom, de maioria é das 9 às 4, e o que acontece nesse bloco entre as 9 e as 4 varia muito. Quase que todo dia pode ser uma surpresa, assim. Às vezes são dinâmicas, significando que podem ser atividades onde você se bota em uma posição para ter uma experiência e para depois poder refletir e se testar, repensar a forma com que você lidera, ou repensar a forma com que você cria projetos, ou repensar a sua criatividade, de como que você faz um processo criativo. Mas também pode ser um dia onde você senta na cadeira o dia inteiro e ouve uma pessoa super interessante contando sobre o trabalho dela na área de inovação, ou de criação, ou de liderança, ou de projetos. Pode ser uma pessoa que criou algum projeto muito, muito rico e que conta a história, ou pode ser uma pessoa que traz uma teoria que a gente estuda. Pode ser economia azul, que é uma economia que pensa além do sustentável, ou pode ser sobre como criar uma cultura regenerativa de organizações. Então, não é só, de novo, né, além do sustentável, ele se regenera. Então, são esses pensamentos, assim, bem o além do normal, assim, que a gente pensa. E isso que é legal, assim, né, comparado com a minha época, 10 anos atrás, né, onde não tinha nem o Canvas, não tinha nem essas coisas que tinham sido inventadas ainda, é que sempre o currículo muda o tempo todo, né, existe as orientações, existe lá a ideia geral que é para ser trabalhada,
mas a prática, os temas, inclusive os professores mudam a cada semestre, né, a cada ano, porque as coisas mudam, né? E a escola tenta sempre trazer esse olhar novo, assim, vendo que a Ana está tendo de aula e coisas, né? Conversando com ela, eu vejo, uau, que diferença, né, com a minha época, né? Mas também na minha época a gente trabalhava, era provocador nesse sentido, assim. Então, tinha muita... na rotina tinha muita prática, eu me lembro muito de projetos, assim, o que me marcou mais, até do que talvez os convidados que iam lá compartilhar histórias, eu me lembro de alguns deles que mexeram muito comigo, mas teve alguns momentos que me marcaram mais, foram momentos em que eu estava em projetos de grupo, né, que eu estava com meus colegas, e significava que a gente estava, né, discutindo, quebrando a cabeça, buscando soluções, buscando aplicar prática, buscando aprender coisas, às vezes na escola, às vezes na casa de alguém, às vezes na rua, e em meio a todos os conflitos interculturais que acontecem quando estão num grupo desse, assim, tentando praticar tudo que a gente estava vendo na escola, né? Então, foram os grupos mais difíceis com quem eu trabalhei na minha vida, sem dúvida, foram meus colegas daqui, os pais. A gente já tem uma pergunta aqui da Marta. Ela perguntou quantos alunos entram, vou até botar a pergunta aqui dela, quantos alunos entram por semestre e qual o índice de concorrência? Vocês têm esses dados ou... Sim. Vocês têm ideia disso? Esse ano foram 110 alunos que quereram entrar e são escolhidos 38 alunos, 37, 38 alunos. E é muito interessante, porque muita gente, quando ouve o número, né, nossa, 110 alunos, não é tanta gente assim, a concorrência não deve ser tão grande. E é muito engraçado, porque quando você vê as aplicações... as candidaturas, você fica tipo, meu Deus, mas isso daqui, a concorrência é muito alta, porque todo mundo que tira o tempo para escrever o projeto e para realmente querer tentar entrar, tem feito um trabalho tão grande, são pessoas tão interessantes, que é muito difícil de escolher. E eu lembro que ano passado, quando a gente fez o processo de entrar na escola, onde eu ajudei a facilitar como aluna de primeiro ano, eu tinha perguntado, né, nossa, cento e poucos alunos que tentaram entrar, a gente escolhe tantos, tal, a concorrência não é tão grande. E daí o team leader, ele olhou para mim e ele me falou, olha, na verdade ele porque a qualidade é tão alta dos alunos, e ao mesmo tempo que a motivação então, a gente sempre fica feliz que não são 500 tão motivados. Nossa. Eu acho que o processo, no meu ano foram 150, e no ano seguinte, onde eu participei do processo seletivo, foram 140, mas parece que a média é por aí mesmo, né, historicamente. O que eu acho interessante é que é uma escola, é difícil de ir para lá, né, é difícil, então tem um processo de autosseleção que é muito forte. Então, claro, poucas pessoas sabem da escola, né? Então, isso já elimina muita gente que nem ficou sabendo da escola. E outros que ela é difícil porque ela é uma escola alternativa, né? Então, ela não é certificada ou otorgada pelo Ministério da Educação, nem da Dinamarca, né? Quanto mais em outros países. Por não conseguir bolsa, né? Não existe nenhuma instituição que vai te dar bolsa para que os pais. Porque não é Harvard, não é Yale, não é uma universidade federal, não é nada conhecido, reconhecido, então não tem como conseguir recurso. Então, isso também elimina muitas, infelizmente, né, e pelo lado financeiro também acaba eliminando muita coisa. E o processo de seleção, ele acaba sendo bem dificultador, né. O questionário, eu imagino que deve ter muita gente que desiste no questionário, assim, porque eu penei, sabe, para preencher aquelas perguntas, pensar, refletir e mandar algo que, né, que fizesse jus a quem eu sou. Foi um processo difícil. E esse processo, essa etapa criativa, né, que a Ana falou, que no caso dela foi você tinha que fazer um vídeo, né? Era um vídeo falando alguma coisa? Eram três pedaços, assim. Escolher um desafio, explicar por que você... Não, explicar 3 desafios, depois escolher qual desafio, por que você está escolhendo esse desafio, e depois fazer um vídeo explicando uma ideia de um projeto com esse desafio.
Isso, é no nosso ano, por exemplo, no ano seguinte ao nosso, foi muito lindo. O desafio era criar uma estampa. Eu acho que era uma causa no mundo que te incomoda, cria uma estampa inovadora para uma camiseta. E tinha que enviar, junto com a candidatura, enviar a camiseta para a escola. Né? Então, quer dizer, o cara tem que querer fazer mesmo, querer pegar uma camiseta, imprimir, ou alguns fizeram à mão, sabe? Cara, veio de tudo, assim, né? Faziam e enviavam. Para a escola, pouco importava a qualidade da estampa, a qualidade da frase, o lado artístico da pessoa fazer a camiseta. É o fato dele ter feito. Né? Isso já demonstra essa iniciativa, que é um elemento básico para querer estar na escola. E o lindo de tudo foi o processo de seleção, quando chegaram os alunos para os 2 dias de workshop, na entrada da escola, tinha varais por toda a escola, assim, como se fosse um cortiço, né, os varais com todas as camisetas que as pessoas tinham encaminhadas, mais de 100 camisetas penduradas, assim, varais, recebendo eles, assim, num cortiço, assim, numa entrada na escola, assim. Então, esse lado também até mesmo emocional e simbólico, né, do que eles fizeram, tá ali, né, recebendo eles, fazia parte do processo, né. Então, essa taxa de pessoas que se candidata, que entra, ela acontece dessa maneira. Muito legal. Você contou que quanto tempo que mexeu muito com você esse processo de responder as perguntas, né, da primeira fase, porque eu me lembro que eu usei um mês e meio trabalhando direto todos os dias com isso, escrevendo sobre a mesma, respondendo as perguntas e fazendo o desafio. Realmente mexe muito processo. E tem gente que usa tanto tempo quanto eu, e tem gente que usa 2 dias. Então, cada um. Exatamente. Legal. Gente, a gente já tem outra pergunta aqui do Marcelo, que estava no nosso último protesto também. Vou botar ela na tela aqui. A pergunta dele é: que mudanças ocorreram em suas compreensões de educação no processo de aprendizado na Chaos Pilot? Ficou deu para entender? Como é que foi meio que o antes e depois com relação ao processo de aprendizado depois da experiência na Chaos Pilot? Até uma pergunta que a gente tinha meio que no nosso roteiro, assim, se vocês puderem comentar já agora, acho que seria super legal. Eu acho que tem um ponto, assim, que para mim, eu fico pensando, assim, quando eu entrei, né, e expectativas, né, porque eu acho que o primeiro ano da Chaos Pilot é um grande ano de alinhamento de expectativas, né, e frustrações, né, contigo, com a escola, com tudo. Mas uma coisa que marcou foi que quando eu fui para a escola, e até na época eu liguei para pessoas que eram alunos da escola, peguei contatos, pessoas que eu conhecia, que eu não conhecia, para descobrir como é que era, né, a experiência, se valia a pena ou não. Eu estava com 27 anos quando eu entrei na escola, e eu queria saber, já tinha tido várias experiências, trabalhar com grupos, eu achava que eu já me conhecia bem, né, eu já tinha um autoconhecimento bom. E quando eu fui para a escola, e ao longo dos 3 anos, eu vi o quanto mais que eu tinha para descobrir sobre mim mesmo. Né? Meio que quase que um buraco, assim, né? Um coelho branco, né? A gente vai seguindo o coelho branco. E eu acho que não tem fundo, na verdade, né? É um processo contínuo, e hoje, olhando 10 anos depois, né, o quanto mais que eu continuei nesse processo. Então, eu acho que a escola, uma mudança, uma compreensão muito grande é que esse processo é contínuo, né? Eu acho que hoje eu entendo muito mais aquele aspecto da educação para a vida toda, que a escola traz, onde você não está formado, né? Então, quando você termina o seu processo educacional de 3 anos, onde esteja, você não está pronto, né? E acho que essa compreensão dessa nossa incompletude, a gente nunca está formado, a gente tem que estar em aberto, faltando no sentido de buscando novas coisas, ela foi uma compreensão que mudou muito da minha ideia de educação, né? Então, se eu fui para lá buscando uma formação, eu saí de lá mais torto e mais desestruturado do que quando eu entrei. O que, na verdade, aparentemente é uma coisa horrível e, de certa maneira, não é uma coisa confortável, de certa maneira, bem desconfortável de te sentir assim, mas foi incrível o que possibilitou para mim depois que eu saí daqui aos pares, em termos de buscar novos conhecimentos e práticas. É interessante. Eu tenho uma resposta um pouco diferente. Você está no meio do processo, né, Ana? Não, exatamente.
Mas eu acho porque eu entendi a pergunta de uma forma mais de processo de aprendizagem. Então, eu acho que a gente tem essas duas respostas um pouco diferentes. Mas porque a Chaos Pilot, ela usa muito a educação experiencial, a educação de você se botar no espaço e aprender fazendo. E que é um tipo de aprendizagem que eu já tinha experienciado bastante antes com uma organização chamada CISV. E quando eu comecei, o que mudou para mim foi muito o entender que tudo bem você começar a trabalhar com algo que você não tem exatamente certeza do que significa. Muitas vezes a gente se percebe na Chaos Pilot trabalhando com um projeto, a gente acabou de receber uma teoria e eles falam, ok, a teoria é tal, bota ela em prática. E a gente, tipo, mas peraí, eu não entendi essa teoria ainda. Como assim? Eu preciso entender ela ao fundo, porque senão eu não vou fazer ela direito. Então vem desse medo de você errar. E daí você fala, não, mas faz, depois a gente revê o que você não entendeu nela. Testa, bota ela em prática. E que é muito provocativo, pelo menos eu experiencio isso como uma coisa muito provocativa, assim, de você, mas eu quero certo de começo, eu não quero começar errando, como assim? Se eu consigo começar fazendo certo, por que eu não faço isso, né? E a Chaos Pilot tem muito disso, ela te bota nessas posições de você não exatamente saber o que você está fazendo, mas de, mesmo assim, te empurrar e falar, não, mas faça. Tudo bem que você não sabe exatamente o que você está fazendo, mas faça. Continua andando. E então você anda nesse espaço que você não está totalmente seguro e você acaba se acostumando e aprender a andar nesse espaço que não é totalmente seguro. Porque o mundo não é seguro. O mundo é muito complexo, então você acaba precisando aprender a criar dessa forma. Até porque você nunca vai parar de aprender, como o Henrique falou, né? Então, você pode começar a entender uma teoria, mas para você entender ela a fundo, com todos os detalhes, vai demorar, então começa, sabe? Daí depois você vai pegando quais são os detalhes importantes, daí depois você até cria uma maior motivação para querer aprender essa teoria ao fundo. Então, bom, essa foi a minha resposta. Muito legal, Ana. Você falou dessa questão de aprender errando, até, tipo, querer perguntar, como é que existe uma avaliação, né, que os pais, vocês fazem provas, porque se vocês erram, como é que é feito esse processo de avaliação? Ou vocês têm tipo, um número de processos que você tem que fazer e no final dos 3 anos você tem que apresentar os projetos e eles vão avaliar, ver se você vai ganhar um diploma ou não? Como é que funciona esse processo de avaliação na Chaos? Boa pergunta. Você quer responder como que era o processo de avaliação quando você estava lá? Eu tô curioso, deve ter mudado, tô curioso pra ver como é que é hoje. Bom, a Chaos Pilot, ela vê o processo de provas como uma forma de aprendizagem. E o que é muito difícil no começo, como estudante, porque você chega e você fala, bom, agora vai ter uma prova, e você já fica aflitivo, porque você normalmente cresce e vem de uma escola normal, né, a maioria das escolas do mundo tem esse processo de prova para fazer um teste, e não é um processo de aprendizagem, é um processo de testar se você sabe o que sabe que é a resposta certa, né, e tem sempre uma resposta certa normalmente, né. Uhum. E normalmente nos processos de teste na Chaos Pilot é focado na aprendizagem da forma de que ela tem todo um processo de reflexão e que nunca tem uma resposta certa. E você sempre pode discutir com o examinador sobre, mas por que eu fiz isso, qual foi o ângulo, como que eu usei tal teoria, por que eu fiz dessa forma, por que eu misturei com outra tal teoria. Então, você sempre pode ver o porquê, até porque o examinador, ele tem o filtro e a visão de vida dele, que ele não vai impor em você. Então, se você consegue argumentar o bastante para porque explicando o seu ângulo, de como que você viu a sua experiência acontecer, o que você viu de impacto, pode também mudar a maneira com que o examinador vê o que você criou. Mas o que é bem diferente de testes de escolas normais é o tempo usado.
porque você pode fazer um projeto de 1 mês e depois você vai fazer um processo de uma semana inteira só refletindo sobre as suas aprendizagens. Então, você pode começar com primeiro você escreve, então, na verdade, 2 semanas, porque você escreve um projeto, um relatório, mas que, na verdade, não precisa necessariamente ser escrita. Você precisa passar o conteúdo. Agora, se você passa ele por vídeo, se você passa ele por áudio, se você passa ele por papel, se você passa ele por um desenho ou por arte, o conteúdo precisa ser passado. Então, você tem essa liberdade de artística para como você quer passar. Mas é muito importante você passar o conteúdo. Então, é engraçado, porque eles falam, você pode entregar da maneira que você quiser. E todo mundo fica, nossa, eu vou entregar com uns aviãozinhos e cada palavra vai ter tal coisa. Só que daí eles falam, não, mas espera aí, o conteúdo tem que passar. Então, repense isso, porque, na verdade, vai ser mais difícil para você fazer isso de um processo criativo. É muito mais simples você só escrever um texto. Mas é muito bacana, porque tem muita gente que gosta de criar isso. E eu já vi pessoas, projetos muito interessantes, onde tinha uma menina que fez ela escreveu o projeto dela, onde ela dividiu o texto em diferentes caixinhas. Então, era meio que uma experiência, assim. Você abria a primeira caixinha, tinha tal texto e era sobre tal área. E daí, depois, você passava para outra caixinha que ela tinha botado uma flor dentro, que tinha um cheiro tal, que era conectado com uma metáfora que ela usou dentro do texto. Então, dá para você repensar essa forma, trazer um lado experiencial na hora de entregar o texto. E que, na verdade, para muita gente traz uma motivação maior de querer escrever. Não precisar ficar pensando que só pode ser dessa maneira super simples e meio seca, né? De só escrever um tal texto e ter tais coisas. E daí depois você começa, depois que você entregou, você começa com muitas vezes com uma apresentação, e que, de novo, pode ser da forma que você quiser, você pode fazer um teatro, você pode fazer tal coisa, mas é importante passar o conteúdo, mas tem essa liberdade de expressão. E depois você tem alguns dias de reflexão com algumas pessoas do seu time. Então, você vai ver o projeto, normalmente, de alguma pessoa, e ela também a pessoa que você viu, ela vai ver o seu, e você vai ajudar um ao outro a refletir e se perguntar e ter um processo de, ok, mas como que a gente pode passar do que foi aprendido, como que a gente pode repensar por que você tomou tal decisão nessa forma e tudo mais. E depois que você tem no final, que você tem o assessment, que é quando eles vão te dar uma nota, se é que você vai querer uma nota. Muitas vezes se você não quiser uma nota, eles não te contam, e daí só fica lá no papelzinho burocrático onde precisa ter uma nota, mas se não, não é necessário. O importante é o feedback, o importante as palavras focadas em como que você pode crescer disso, como que você pode repensar a forma como você fez, como que você pode observar que, olha, você faltou um foco nisso, ou você falta explicar melhor isso, sua comunicação do seu projeto não foi boa bastante, porque, por exemplo, eu já experienciei num teste onde eu não expliquei direito. Tava tanta coisa na minha cabeça do que eu experienciei do projeto, mas quando eu fui repassar para outras pessoas, não tava explicado direito realmente o que eu fiz. Então, sempre nesse foco de como podemos crescer, e não no foco do chicote de, olha, isso aqui que você fez errado. Exatamente. Para mim, uma coisa que marcou muito foi essa ideia de que o que está sendo valorizado é a experiência de aprendizagem, né, das pessoas ali que estão se colocando, né, em teste de forma vulnerável ao fazer os projetos, né, os alunos. Então, como é que tu avalia a experiência de alguém e a experiência de outra pessoa, né? Não tem como comparar, medir e dar uma nota. São experiências subjetivas e o mais importante que o processo tenta fazer é deixar isso claro para quem passou pela experiência, que experiência foi essa e o que ele aprendeu com isso. Né? Essas são questões fundamentais. Então, eu me lembro de um exemplo, teve, acho, no meu 2º ano do curso, tinha eu e um colega meu, Felipe, grande amigo meu, ele tinha um projeto, a gente tinha que trabalhar com um cliente, né, conduzir um processo, como se fôssemos consultores externos, e seríamos avaliados por isso depois.
O meu processo deu relativamente certo, né? O feedback foi muito positivo do cliente, o relatório foi legal, fiz lá minha defesa. Algumas perguntas eu percebi que eu não tinha conseguido entender algumas perspectivas do sistema na minha análise, mas tudo bem, foi ótimo, tranquilo. E enquanto que o Philip, ele, no meio do processo, com o cliente dele, deu pau, deu crack, assim, no meio do processo teve que parar tudo, foi cancelado o projeto, um monte de coisa errada estava acontecendo, inclusive, né, erros que ele tinha feito, inclusive, na preparação do processo. Só que o que aconteceu depois foi, por causa disso, as reflexões que ele teve, esse processo de enxergar o que estava acontecendo, de refletir, na hora de apresentar isso para a banca, né, para os examinadores, para orientadores, ele conseguiu trazer essa reflexão de tudo que ele tinha aprendido com os erros que ele tinha cometido. Né, de um lugar de humildade, de um lugar de aprendizado incrível, e a nota dele, nesse sentido, foi mais alta que a minha, naquele exame em particular, e foi bem simbólico, assim, né, porque, de certa maneira, ele errou, o processo dele foi uma bosta, o meu tinha dado certo e ele ganhou uma nota maior. Como assim? Né, que o que importa não é o resultado, como experiência acadêmica, o que importa é a pessoa se expor, a pessoa testar, e independente de ela acertar ou errar, igualmente, independente do resultado, ela tem que saber refletir em cima disso e extrair o que está acontecendo e o que ela está aprendendo com isso. Né? Então, foi muito marcante para mim essa experiência, foi muito legal. Legal, gente. Eu queria já puxar esse gancho da que a Ana estava falando, assim, dessa autonomia, essa liberdade de poder fazer esse relatório do jeito que quiser, se quiser fazer mandando aviãozinhos, pode fazer. E queria perguntar como é que é essa questão, como é que é a questão da autonomia dentro da escola, né? Até onde vai essa autonomia, como que ela funciona, qual que é a liberdade que vocês têm para tocar os projetos que vocês querem, como que isso funciona, assim, qual que é a estrutura mínima que a Chaos oferece para vocês viverem esses 3 anos de educação com autonomia? Quer responder? Isso, alguém quer começar aí? Eu imagino que hoje, eu estou até a fim de comparar, eu quero até ouvir como é que é na época hoje. Eu acho que tem é muito bacana isso, assim, porque é um processo estruturado, onde tem pessoas ali, né, a staff da escola, né, os team leaders, e as pessoas ao redor que apoiam, né, que criam esse container, né, esse contexto, para que o processo nosso seja o mais livre, o mais autônomo, o mais bagunçado que tiver que ser, mas tem um conteúdo muito claro. Então, tem questões lá na escola onde a gente é orientado, né, guiado, de certa maneira. Então, na hora de fazer um projeto, a gente sempre tem que entregar uma súmula, né, uma sinopse, né, uma súmula do projeto antes. E esse processo é super importante, tanto para que a gente possa discutir com outros pares, com outros colegas sobre essa súmula, o processo de criar isso, né, de registrar, e a discussão com os orientadores, no sentido de que, mas isso está refletindo os valores da escola? Isso aqui está refletindo os objetivos desse módulo, desse semestre, do que a gente está estudando nesse momento? Você está se colocando, de fato, numa experiência de aprendizado, ou você está na zona de conforto, fazendo uma coisa que você já sabe fazer? Então, isso é muito individual, né? Isso são conversas individuais que o orientador, ou, né, quem estiver ali te guiando, vai, na verdade, te provocar. E na minha época, pelo menos, tinha uma metáfora do aumentar o volume. Né? Então, eu apresentava uma súmula, né, o orientador olhava para mim, faz sentido, isso aqui tá legal, mas sabe o que é? Né? E eles já te conhecem, né, ao longo do tempo, e eles conseguem te provocar nos lugares certos. Por que você não aumenta o volume? Se isso aqui é volume 10, o que seria se fosse volume 18? Qual seria a cara desse projeto? Né? Que significa, na verdade, cara, te provoca, te joga, te arrisca, né? Aumenta a tua ambição, sai da zona de conforto, sem medo, vai. Então, essa orientação nos ajuda muito dentro dessa liberdade muito grande que a gente tem. E lá dentro tem alguns processos interessantes da escola, pelo menos na minha época eu vi muitas brigas acontecendo, né? Então, por exemplo, no dia que o fundador da escola ele saiu do cargo de diretor-geral, então ele era o fundador e era o gerente geral, né, o CEO, né, por 15 anos ele saiu, né, step down, né, ele saiu,
e assumiu uma outra pessoa no lugar. Foi um momento na escola que foi um dia inteiro de discussões, e agora o que vai ser, que continuou no bar depois da aula, assim, foi até madrugada, com alunos, professores, alunos, todo mundo indignadíssimo e felicíssimo, e emoções e discussões sobre aquilo ali, como se todo mundo fosse dono do negócio, assim, foi muito engraçado, assim, ver essa experiência, e como que essas reações eram incluídas no processo, né? Mesmo que às vezes os alunos não tivessem muito o que fazer, na verdade, em alguns momentos. Então na minha época, eu me lembro, sempre tinha um caminhar ali, um limiar dos alunos provocando a escola, não estamos felizes com isso, queremos fazer tal coisa, e a escola num processo de ceder, no processo de pode, no processo de não pode, né, uma relação interessante, né, às vezes frustrantes, mas que tinha a ver com, eu imagino, olhando hoje, né, com o fato da escola ter um cuidado, né, pela experiência dos alunos, e ao mesmo tempo como é que ela pode não simplesmente cortar as vontades, cortar as curiosidades e cortar esse brilho nos olhos que os alunos trazem para a sala de aula, por exemplo. Como é que é hoje lá, Ana? Está mais democrática ou está mais autoritária a escola? Putz, boa pergunta. Eu acho que é uma boa mistura, mas é interessante porque o Gabriel, quando você fez a pergunta, a minha primeira resposta foi mais focado no qual é a autonomia do aluno na hora de criar a sua própria educação. Porque uma coisa que eu acho muito interessante é o quanto diferente cada história de cada aluno é na Chaos Pilot. Porque tem muitas horas durante a educação que você tem o espaço de botar em prática as teorias que você aprendeu. E essa prática, ela pode ser feita no mundo todo. O mundo está ali como um playground, um espaço de aprendizagem. E então, se, por exemplo, como eu tenho um interesse na área de educação, então eu faço projetos nessa área. Agora tem outras pessoas na escola que têm interesses muito diversos. Pode ser na área de culinária, então a pessoa vai trabalhar com área de restaurante, vai trabalhar com experiência de como é criar comida, como é comer, como que as pessoas fazem diferentes, ou tratar de temas políticos, de como que a gente faz para a gente não jogar tanta comida fora, ou pode ser na área sustentável, de ajudar a natureza. Então, cada um vai formando a sua educação, a educação de 3 anos na área de seus próprios interesses, usando a base de teorias da Chaos Pilot que pode ser usadas em diferentes áreas. Então, bom, eu pensei mais na autonomia dessa forma. Legal. Gente, a gente está com mais 10 minutos, mais ou menos. Então, vou fazer a última pergunta, e quem tiver perguntas aí pelas chaves que mandar, a gente pode tentar respondê-las no finalzinho, bem rápido. Mas a última pergunta é assim, sobre essa rede que se forma após os 3 anos, ou já no primeiro ano, assim, fechando o primeiro ano, de para onde essas pessoas vão, quais são os tipos de projetos que elas estão tocando pelo mundo afora, e como que é essa rede pós Chaos Pilot, assim, como que isso tudo, como que é isso, assim. Quer responder, Henrique? Compartilha aí como é que está sendo para ti, depois eu falo como tem sido depois. Tá. Então, pelo que eu vou dividir um pouco o que eu ouço, assim, porque eu tenho contato com vários alunos que já terminaram a Chaos Pilot, e é muito inspirador ver. Bom, isso eu acho que já conta até um pouco do que é, porque
eu procurei me conectar com pessoas que já terminaram a Chaos Pilot para conhecer mais dos pensamentos delas, de como que foi, o que é melhor, como que elas, se elas olhassem para trás antes de começar a escola, depois de ter passado pelos 3 anos, o que elas iriam, que elas gostariam de contar a si mesmas, de o que ter certeza de fazer, ou como melhor usar os 3 anos. Mas eles contam muito das experiências de relações, assim, das amizades que foram criadas nos 3 anos, e porque os alunos passam por eu passo também por muitas experiências muito intensas, muito provocantes e muito desafiadoras, e a gente passa isso juntos como alunos. Então, isso é uma base para se criar relações muito fortes. E eu estava falando com uma pessoa que terminou do time 3, né, que foi um dos primeiros times, faz mais de 20 anos atrás, e ela estava contando que ela ainda tem contato com as pessoas com quem ela fez a universidade. Então, acho que isso conta muito essa conexão. E, ao mesmo tempo, que a gente tem essa vontade de ajudar um ao outro. Então, a gente tem alguns grupos no Facebook onde a gente escreve se a gente precisa de ajuda, ou se a gente quer dividir, que a gente viu um tal projeto que parece ser a cara de um típico Chaos Pilot, que a gente divide e conversa dessa forma. Se eu tiver afim de ir para a Austrália, eu posso escrever, olha, tem alguém que conhece alguém na Austrália, não sei o que, tem muito é muito uma comunidade, assim, muito conectada. Essa é a minha experiência. Eu estou ouvindo o eco. Pode ser do computador, Gabriel? Não, agora acabou. Desculpa, ele estava dando retorno aqui, dá retorno no estúdio aqui, dá retorno no estúdio. Da minha parte, assim, foram anos muito ricos, assim, porque eu, vindo do Brasil, morando na Dinamarca, me abriu novas conexões, né? Então, eu estudei com pessoas que eu nunca tinha visto na vida antes, o que me abriu portas a conhecer organizações, pessoas, os professores da Chaos, todo mundo que estava ali ao redor da rede da Chaos Pilots, foram pessoas novas, né? Então, isso para mim foi abrir o meu olhar para muitas coisas, que pensavam diferente, que tinham outras visões. Então, foi muito rico naqueles 3 anos. Eu sinto muita saudade, né? Porque a distância física de voltar depois para o Brasil, por um lado, te reconecta e desenvolve tua rede no Brasil, mas tu fica distante lá. Por outro lado, essas relações que a Ana falou, elas se mantêm, né? De certa maneira, o que eu acho bastante paradoxal, e eu queria até voltar na pergunta anterior, lá quando você falou de compreensão da educação, é que a Chaos Pilots deixa o processo tão aberto para cada um ser o melhor que ele pode ser, que é muito difícil comparar Chaos Pilots depois de formados, né? Eu acho que só na conversa aqui já dá para ver que eu e a Ana são pessoas diferentes, mas relativamente a gente é bem parecido, se a gente colocar o universo inteiro de Chaos Pilots juntos, e tudo bem, e faz parte, eu acho que, e mesmo depois de formados, dizer que uma pessoa é um Chaos Pilots não vai ser a mesma coisa que um outro Chaos Pilots. Cada um é cada um, e cada um foi buscar seus caminhos, suas inteligências, seus talentos, e que bom isso. Então eu vejo hoje, né, 7, 8, quase 9 anos depois de formado, essa conexão com pessoas que não só se formaram na minha época, que alguns deles são amigos próximos, assim, de visitar famílias e coisas super legais, mas pessoas distantes, inclusive pessoas mais velhas que eu nunca tinha conhecido na minha época de aluno. Hoje eu me conecto com elas profissionalmente e fazemos coisas juntas. E às vezes em apenas 2 minutos de conversa a gente já se conecta, no sentido do que vem a ser um Chaos Pilot, das questões universais que a gente carrega desde o tempo de escola, e ao mesmo tempo encontra essa linguagem comum para falar de projetos, de negócios, de ideias, mesmo tendo formas de pensar diferentes. Então, para mim é uma rede muito poderosa, mesmo estando à distância aqui no Brasil. Eu acho ótimo que a Ana às vezes vem para cá, tem o Guga, que é um aluno que está no último ano do curso, que é de São Paulo também, tem pessoas, ex-alunos da Chaos Pilots, que fazem às vezes projetos no Brasil também, então eu acabo conhecendo eles, trocando ideia, fazendo projetos juntos.
mas, e ao mesmo tempo tem essa conexão, tu manda uma mensagem, conhece alguém na Austrália, ou quem sabe uma referência disso, e é incrível, assim, porque um grupo tão diverso de pessoas, tu tá conectado com qualquer conhecimento, pessoa, ideia no mundo, que tem alguém lá que conhece alguém que faz isso, né, então, isso é muito raro, eu acho, hoje em dia, né, no mundo onde a gente acaba sendo absorvido pelas nossas redes de pessoas que pensam que nem a gente, né, ter passado pela Chaos Palace me abriu a cabeça para muitas coisas que eu não estaria conectado de outra maneira. Gente, muito legal. A gente, infelizmente, está chegando ao final do nosso protesto. Vamos terminar na hora. Mas, primeiramente, queria agradecer a presença de vocês dois. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Henrique. Ana, que está participando direto da Dinamarca, aí separou um tempinho para conversar com a gente. O Henrique que está lá em São Paulo e está longe da Manifesto hoje, mas que também separou um tempinho para participar com a gente. Então, gente, muito obrigado pela presença aí. Muito obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que mandou mensagem. Deixa eu ver só se chegou mais alguma pergunta aqui. Não. Mas muito obrigado. Só queria dar alguns recadinhos antes de a gente finalizar. É que quem quiser viver uma experiência Chaos Pilots no Brasil, a gente tem o curso Chaos Pilots Repensa Educação, e a gente está com 2 turmas abertas, uma em BH, em Belo Horizonte, a outra em Brasília. Eu vou, assim que terminar aqui, eu vou enviar lá no evento as 2 turmas para quem se interessar, quiser entrar em contato, quiser saber mais de como essa experiência, e tem muito essa questão de a gente viver em rede depois do curso, então é um gostinho da Chaos Pilots no Brasil, a gente pode dizer. E, então, muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até o final. E eu acho que é isso aí. Vocês querem encerrar, falar mais alguma coisa, gente? Eu acho que não só quem está aqui assistindo ao vivo, mas quem está assistindo agora à noite, de manhã, né? Daqui a um ano, meu cabelo vai ter mudado, o cabelo da Ana também, mas obrigado por estarem assistindo a gente. Espero que a gente tenha conseguido provocar algumas reflexões e estamos aí à disposição para conversar. Quem quiser entrar em contato, por favor, não hesite, é aí que a gente começa a conversa. Entre em contato, vai lá e inicie uma conversa. Aumenta o volume, né, Henrique? Aumenta o volume e, cara, manda e-mail para a pessoa que quer conversar, queria saber mais sobre isso. Vai lá, escreve para a pessoa, liga para a pessoa, não precisa ter medo. É isso aí. Obrigado, Ana, Gabriel. Ana, algum comentário final? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder dividir algumas reflexões aqui da escola e estamos aí. Legal. Gente, fiquem atentos à nossa página, mais protestos virão. Então, até a próxima aí. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau.